Bom, terminei mais um turno. Acabei de sair do meu turno, porque eu só trabalho ao final de semana. 2 dias, só trabalho 2 dias na semana, sábado e domingo. Terminou hoje. Amanhã tenho que conversar com o coordenador, só para saber como é que fica a situação do meu curso, se vou continuar, se não, se vou ser expulsa. Yeah. Mas não sei como é que vai ficar. Eu realmente não sei mesmo como é que vai ficar. Qualquer decisão para mim está perfeito. Não vou ficar tão mal, mas também não vou ir atrás da formadora para estar a implorar. Nem vou pedir por misericórdia, não vou. Acho que abrir um processo contra quem quer que seja, tanto para a formadora como para o centro, eu acho que para mim é uma tremenda perca de tempo. Porque eu penso assim, se ela agiu daquela maneira, é porque é um desvio de caráter. Não é um problema, não posso generalizar. Eu não posso generalizar, não é? Tentar imaginar assim, não. É uma situação que todo o sítio de Portugal é assim, que todos os portugueses são assim, porque não é. Isso é como em toda parte. Qualquer parte deste mundo onde tu vais encontrar racistas. Tu vais encontrar pessoas que não toleram quem é diferente. Mesmo entre as pessoas brancas ou entre as pessoas 100% negras. Entre eles também existe isso. Eles fazem bullying entre eles. Pessoas que são diferentes. Pessoas que são deficientes físicos, ou são obesos. Entre eles fazem-se bullying. Quem é muito pobre é colocado de parte. Tipo assim, isto não é um problema. Tipo, ser de uma cor diferente é um erro. Não. É que as pessoas que praticam isso, que fazem esse bullying com as outras pessoas, é um desvio do caráter dela. Está na natureza dela ser uma pessoa ruim. O máximo que eu posso fazer é simplesmente criar um ambiente onde dificilmente esta gente entra. Tenho que apenas respeitar a opinião dela. Não gosta desse tipo de cor? Tá bom. Se não gosta desse tipo de cor, ok. Tenho que criar uma defesa para mim que me proteja dos ataques de pessoas como ela. É o que eu penso fazer. Ao mesmo tempo, aquela situação levantou-me um trauma que eu tinha. Eu tinha me esquecido daquele trauma. E quando eu vi a polícia entrar, o guarda apontar o dedo, é aquela senhora ali. Para mim aquilo era um ambiente muito familiar, eu já tinha vivido aquilo, mas eu tinha esquecido. Minha mente apagou aquela informação porque a minha mente achou que representava um perigo para mim me recordar daquilo. Então, acabei mesmo por me esquecer. Naquele dia, comecei-me a lembrar, já tem muito enjoo, só me dá muita ansiedade, mas um tempo depois recordei-me o que é que aconteceu, porque que aquela cena era familiar. Eu, quando era muito pequena, estava a fazer o 6º ano, estava bem próximo das provas finais. Os meus colegas reuniram-se, colocaram-me no meio, uma semana ou 2 antes dos exames. Então, eles disseram-me assim: vocês, filhos dos colonos, já roubaram o suficiente, já nos maltrataram o suficiente. Agora também é a nossa vez
de vos fazer vocês pagarem pelo mal que os nossos antepassados viveram. Eu fiquei com um bocadinho de medo no momento, mas não levei muito a sério. Quando chegou a altura dos exames, entra um professor, foi dizer qualquer coisa na formadora. E ela veio dizer, olha, tem um grupo de finalistas que está ali do lado de fora da escola. Estão ali com katanas, paus e pedras para atacarem os professores e os alunos, alguns alunos, os mestiços, os brancos, os mulatos. Eles vieram para bater esses e os professores. Mas fiquem calmos, que eles não vão vos atacar a vocês, porque a luta não é contra vocês. Estava a falar com a turma toda. Mas a polícia está a caminho, vai escoltar os professores até uma rua bem distante, longe desses ataques. Mas vocês fiquem calmos. Ela falava com um ar assim meio de superioridade, com um ar meio de desdenho, a olhar para mim. Eu olho para a turma toda. Eu era a única mestiça que lá estava. Eu era a única. E eu disse, hoje vou apanhar a surra da minha vida. Eu devia ter mais ou menos 9 anos. Eu era magrinha, hoje sou gorda, mas naquela altura era magrinha. Eu disse, vou apanhar a surra da minha vida com cacetes de pedras. Hoje vai ser a surra da minha vida. Não posso chamar a minha mãe, porque a minha mãe está muito distante. Fiz a prova muito rápido mesmo, até a prova. A última prova foi a de geografia. Fiz a prova muito rápido. Entreguei, eu disse, formadora, eu vou sair. E ela disse, não podes sair, porque a lei diz que tu não podes sair. Eu disse professora, a senhora não percebeu. Não estou a pedir autorização, eu estou a sair. Tirei a bata, meti na pasta e fui. Passei pelos fundos da escola, porque a escola era vedada com uma rede. Mas tinha uma parte que tinha uma abertura, que dava acesso para o gueto. É assim, eu conheço aquela cena como gueto. Brasil, conhecem mais assim, tipo como o morro. No gueto, na senzala. Pronto, é para aquele meio onde eu entrei. Assim que eu ia para sair da vedação, um deles que estava lá ao fundo me vê e começa a gritar. Agarrem aquela pula. Tem uma pula que está a fugir, mas estava bem distante. Agarrem-me aquela mulata. E começaram a vir a mim atrás. Eu disse o quê? Corri. Eu comecei a correr. Entro num gueto, olho para trás, lá estão eles a mim atrás. Entro no outro, lá estão eles. Aparece um senhor e eles começam a gritar. Agarra essa mulata ali. Ele quis vir para me agarrar, eu peguei uma pedra. Eu disse, o senhor me tocava a levar com esta pedra. Me toca que leva com esta pedra. E continuei a correr. E ele disse, mas o que é que ela fez? Ela é uma criança. Ah não, porque hoje é o dia do ajuste de conta dos mulatos. Os mulatos. Eles disseram, deixa lá rapariga, ela é uma criança. O que é que ela fez? E eles sempre andaram a mim atrás. Eu corri. Eles ficaram cansados, mas eu estava tão assustada que eu aquele dia não consegui parar. Eu corri. Aquele pavor de ter a minha vida em risco. Corri. Só parei quando cheguei em casa. Quando eu cheguei em minha casa, a primeira coisa que eu fiz, comecei a chorar. E eu disse que é para minha mãe. Mãe, eu hoje quase que fui assassinada. Hoje quase que me agrediam. E culpada disso és tu. Porque se a mãe tivesse casado com um homem negro, não tivesse casado com um branco, hoje eu não estaria nesta situação. Eu seria mais escura e seria aceite por eles. Eu não fui aceito por eles por tua causa. Não deverias ter casado com o pai, não deverias ter casado com um branco.
E chorei muito, chorei muito. Por causa disso, eu fiquei um ano inteiro só dentro de casa. Eu deixei de brincar, deixei de rir, deixei de ir à rua durante um ano. Todo mundo saía. Iam passear, iam para outros lugares. Eu não saía de casa. Mas aquele episódio, eu me esqueci. Esqueci-me completamente como se nunca tivesse existido. Eu esqueci-me que aquele episódio aconteceu na minha vida. Esqueci-me. Quando teve esse último cenário com a formadora, onde chamou a polícia a subir das escadas e o segurança a apontar para mim, trouxe-me todas essas memórias. Eu, durante a minha infância, a minha vida adulta, eu tive este sonho. Eu sempre acordei assustada, com o coração a bater. Eles a correrem a mim atrás. E eu com muito medo de morrer. Eu tive este sonho. Eu sonhava constantemente com isso, mas que isto não era um sonho comum. Era uma memória que estava a tentar voltar, mas o meu cérebro não deixava voltar. Mas eu me recordei tudo. Consegui completar todas as lacunas. E eu sempre me dei conta que eu tinha um trauma. Sempre me dei conta que o meu comportamento indicava que eu tinha um trauma. Mas eu não conseguia perceber. Trauma de quê? Eu não me lembro de ter passado por nada tão traumático, tão que me desenvolvesse. Eu tenho um problema. Por causa disso, eu fiquei com sensibilidade ao toque. Eu não gosto de quem me toca. Eu não gosto de quem chega perto de mim. Eu não gosto de quem chega perto de mim. E não faço isso por mal. Porque eu não me sinto segura ao lado das pessoas. Eu fico com crise de pânico. Isto não era uma coisa normal. Foi mal por seu lado, foi mal por um lado eu ter lidado, eu ter sofrido isso com a formadora. Foi. Mas se não tivesse acontecido isso, eu não teria entendido porque que certas coisas me aconteciam, porque que eu tinha esses pesadelos recorrentes. Então, eu não poderia fazer uma terapia. Porque eu, para fazer uma terapia, se eu tivesse que fazer a terapia com uma máquina, estava tudo bem. O problema é que as terapias são feitas com pessoas. E o meu problema são as pessoas. Está a ver? O meu problema são as pessoas. O meu problema é lidar com as pessoas. Quando eu comecei a trabalhar como cuidadora, eu vi que quando eu lidasse com pessoas agressivas, pessoas racistas, pessoas xenófobas, isto me fazia reagir mal. Eu começava a desenvolver a minha fobia, piorava. A minha dificuldade na fala piorava, porque a minha dificuldade na fala, que eu gaguejo um bocadinho, passou a ficar agravada depois deste facto que eu contei. Então eu passei a me tratar. Eu disse, eu tenho que me tratar. Porque eu não posso viver assim. Eu não posso ficar com medo das pessoas. Eu não posso entrar em pânico sempre quando alguém me toca. Eu não posso. Então o que é que vai ser de mim quando eu tiver mais idade e eu precisar que alguém cuide de mim? Se eu não gosto que ninguém me toque, eu vou preferir morrer a ser cuidada? Eu tenho que melhorar isso. Senão o que é que vai acontecer? Eu vou magoar os meus filhos. Os meus filhos vão tentar me ajudar e eu não vou deixar. E por causa disso, eles vão me ver a morrer sem conseguir me ajudar. Então eu preciso descobrir. Hoje eu sei o que é que aconteceu comigo. Sei o meu trauma. E o método que eu usei para resolver o meu trauma está a funcionar. Porque uma coisa boa que eu já consegui fazer. Eu já consegui dizer não. Quando ela chegou e disse, sai da minha sala, eu disse, não saio. Eu não saio. Quando eu disse não saio, não saio porque estava a fazer frente a ela. Eu disse não. Não aceito. Não aceito continuar a fugir desse trauma. Não aceito continuar a me sentir presa por um sentimento que não foi causado por mim. Eu não tenho culpa de ser mestiça. Eu não tenho culpa de ser
a união dos dois povos racistas. Eu não tenho culpa disso. Eu não pedi. Eu não pedi. Eu, quando vim para cá, para Portugal, que a minha intenção nunca foi vir para Portugal, mas eu quis parar por aqui, era para descobrir as minhas origens. Que eu vi que uma das causas que eu precisava fazer, eu precisava perdoar os meus antepassados por terem ido para Angola e terem se esquecido das origens dele. Terem esquecido de continuar a passar a informação, continuarem a passar tudo que os familiares precisassem. Eles esqueceram-se disso. Esqueceram-se de onde é que eles saíram. Ninguém fala. Ninguém naquela família dos mais velhos, ninguém fala que são portugueses. Ninguém fala de onde é que eles vieram. O que é que mais me chocou é ver que vinha a polícia para vir proteger os professores na escola. Não vinham para me proteger a mim, que era criança naquela altura. A minha família viveu em Angola por 500 anos. E mesmo depois de 500 anos, nós não somos aceitos pela sociedade como angolanos. Somos angolanos de segunda. Eu merecia ser assassinada por causa daquilo que certos brancos... Não são todos os brancos que fizeram aquilo. Alguns brancos fizeram aquilo. A escravatura não foi causada por todos os brancos. Quem conta a história não conta a história verdadeiramente. Ninguém conta que se eles conseguiram a libertação, se eles conseguiram uma lei que incluiu eles na sociedade, foi graças a alguns brancos. Eles não mencionam estes brancos. Os próprios negros racistas não mencionam a participação desses negros, desses brancos que ajudaram eles, que forneceram armas, que forneceram comida. Ninguém fala deles. Ninguém fala da participação dos mestiços. Nós, os mestiços, nós somos apagados da história. Ninguém fala o nome da nossa cor. Dizem que eu sou negra. Eu não sou negra, eu sou mestiça. A minha cor não tem que ser ofuscada. A minha cor não tem que ser apagada. Por isso eu disse para a formadora, não aceito ser apagada. Não aceito ser tratada com injustiça. Não, chega de fugir desse medo. Chega de fugir desse racismo. Chega. Eu fugi de Angola por causa do racismo. Venho para cá a mesma coisa. Não. Quer chamar a polícia? Chama. Não tem nada que a polícia me possa fazer que me vai aterrorizar mais a minha vida. Desde aquele dia, eu era criança, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu não consegui estudar, por isso eu não terminei os meus estudos. Não terminei os meus estudos porque eu tentei voltar para a escola. Eu tinha crises de pânico. Eu não sabia por que eu tinha crise de pânico, porque eu tinha esquecido. Eu não sabia por que eu tinha aquelas crises de pânico, eu não conseguia estudar. Estudava 1 ano, 2 parava. 1 ano, 2 parava. Até chegar ao 2º ano da licenciatura. Foi fácil? Não foi fácil por causa exatamente disso. Que eu não sabia porque eu não sabia o que eu tinha. E quem sabe como é que funciona a cultura angolana sabe. Tu não podes demonstrar fraqueza. Ter problemas emocionais, ter problemas com trauma, significa que tu és fraca. E eu não poderia demonstrar fraqueza. Eu teria que mostrar que eu sou forte. E demonstrar que tinha um trauma era demonstrar ser fraca. E eu não gosto de ser fraca. Eu não gosto de parecer fraca. Não gosto. Só que eu estava fragilizada por uma situação que eu me tinha esquecido. Eu esqueci-me. A minha mente apagou. Fechou esta informação. Tive muitos pesadelos. Eu chorava, gritava muito. Eu tive muitas complicações. Depois daquele episódio, aquele ataque em que os jovens correram a mim atrás, eu tive muitas complicações. Muitas complicações. Muitas complicações mesmo. A minha mãe andou comigo para frente, para trás, para frente, para trás. Uma das coisas que me fez sair de casa, que eu lembro que eu tinha mais ou menos aí 12 anos, quase a fazer 13. A minha mãe me convenceu a sair de casa. Ela disse, vai abrir uma igreja aqui em Angola. A Igreja Universal. Aquilo não é igreja dos pretos. Aquilo não é igreja nem dos pretos e nem dos brancos. São mestiços que lá estão. São mestiços como nós. É um lugar seguro. Foi a partir dali
que eu comecei, eu só saía de casa para ir à igreja. Eu não frequentei festas. Eu não gosto de ambientes muito cheios. Desde que eu comecei a me recordar disso, já fico no transporte público sem sentir um desconforto quando tem muita gente. Ainda não me sento voluntariamente ao lado de ninguém. Não me sento. Não sei nunca. Desde então nunca tentei encostar nas outras pessoas. Porque quando eu ando no transporte público, não gosto que ninguém me toque. E se alguém estiver sentado ao meu lado e me tiver a encostar muito, eu prefiro ficar em pé. Se estiver demasiado apertado, que o espaço não permite, as pessoas tenham mesmo que me tocar. Não, eu não sou grossa, não sou mal criada e digo, olha, por favor, não me toque. Porque as pessoas não entenderiam. Nem que eu tentasse explicar, ninguém ia compreender isso. Que o toque a mim me causa um desconforto que me traz muita ansiedade. Fico muito enjoada. Fico com os batimentos muito acelerados, muito desordenados. Eu não consigo controlar. Uso muito fones de ouvido para controlar isso que eu sinto. Às vezes, quando estou a entrar em pânico, depende muito de como é que eu estiver a me sentir. Se eu estiver a me sentir muito assustada, eu prefiro uma música bem forte, tipo rock. Ouço muito rock. Se eu estiver a me sentir, tipo uma crise, que eu estiver a me sentir muito deprimida, eu ouço música clássica. Mas não pode ter voz de pessoas. Uma das sensibilidades que eu desenvolvi também foi desenvolvi depois desse trauma. Fiquei com sensibilidade do som. Determinados sons me tiram a minha paz. Me autoavaliei. Será que eu tenho autismo? Me avaliei o meu comportamento? Não, não tenho. Será que tenho algum distúrbio mental? Não, também não tenho. Eu sabia que tudo indicava que era trauma. Mas eu não me recordava ter passado por um trauma. Agora eu sei o que é que eu passei. Assuntos que têm a ver com injustiça, violência extrema, violência gratuita, situações de racismo. Eu não gosto de ouvir falar desses temas ao meu lado. Às vezes na aula, quando vão para falar desses temas, eu corto logo. Eu não me sinto à vontade. Me incomoda muito. Levo isso para o lado pessoal. Não deveria fazer isso. Mas é que estas conversas é como se meio que me tivessem a trazer aquela memória. E eu me recusava a lembrar. E foi um choque que eu posso dizer, graças a Deus que eu tive que passar por aquele choque. Para tentar curar uma ferida que estava aberta há muitos anos. É bom ficar bom. É bom não ter medo das pessoas. É bom não ter medo. A fobia, o que é que a fobia faz? Transformou o meu mundo num mundo negro. Um mundo sem cores. Um mundo a preto e branco. Um mundo sem sentido. Encontrei forças em Deus para conseguir lidar com o meu trauma. Lutei muito e vejo que o meu esforço, as minhas terapias que eu fiz para mim mesmo, valeu a pena. Valeu a pena. Me sinto a evoluir só de eu ter reagido a um ataque daquele, eu ter reagido, eu ter me defendido. Para mim é uma evolução, é sinal de que eu estou a ficar melhor, que eu estou no caminho certo, que a melhor terapia que eu posso fazer para uma situação como a minha é exatamente essa, só lidar com pessoas que me fazem bem. Porque eu preciso enxergar no ser humano, preciso ver que eu preciso conseguir enxergar o lado bom das pessoas. Preciso dizer para o meu lado irracional que nem todos são monstros. O mundo não está cheio de monstros. Existem pessoas boas. Eu quero que o meu lado irracional enxerga essas pessoas boas. Eu tenho que enxergar. Que eu não posso ver monstros em todo lado. Eu não posso ver racistas em todo lado.
É doloroso demais viver assim. E eu me recuso a viver assim. Eu quero enxergar o mundo tal como ele é. Com pessoas boas e com pessoas más. Também quero me permitir receber ajuda. Eu não deixo que ninguém me ajude. Eu não deixo que ninguém chegue perto de mim. Eu não quero. Eu não quero. E sinto que eu estou aí bem. Todo parabéns. Estou a fazer um excelente trabalho comigo mesma. Infelizmente não vou conseguir voltar a assistir às aulas da formadora. Porque neste momento, ela para mim é o símbolo do meu trauma. Eu quando olhar para ela, eu vou olhar para ela como a primeira professora que estava a olhar para mim com um ar de superioridade, feliz porque eu ia ser espancada ou provavelmente eu seria morta. Ela andava para frente, para trás, o movimento que a portuguesa fazia, era o que a angolana fazia naquela época. O movimento era o mesmo. Passava por mim, ia para a secretária dela, voltava e olhava para mim a falar. Isso é que me trouxe a minha memória. Foi horrível lembrar? Foi. Chorei muito, chorei muito. Já falo com mais naturalidade. Já não me assusta mais. Desde que eu comecei só aqui em Portugal a trabalhar com pessoas agradáveis, pessoas que me tratam com respeito. Não sei se são racistas ou não, porque eu nunca procuro saber se são racistas. Até que a pessoa se pronuncia. Se a pessoa tiver um comportamento que me demonstre que é racista, eu simplesmente deixo de trabalhar. Isso para mim foi o melhor método. Para mim foi o melhor método. Deixei de ter pesadelos. Eu deixei de ter pesadelos. É incrível. A pessoa adulta com a minha idade, quase nos 45 anos, tem pesadelo? Tinha pesadelo sim. Acordava à noite aos gritos, sim. Mas é tipo uma criança. É sim. Mas é o meu trauma. E estou a vencer. Eu já venci em nome de Jesus. Portanto, beijinhos. Estás a passar por um trauma? Seja forte, procure ajuda. Não faça como eu. Não é uma boa ideia. Tu te fechares e não pedir ajuda. Tá com trauma? Peça ajuda. Mesmo que não confies, ainda assim, peça ajuda. Beijinhos.